eu diria, bom, primeiro, não é? A ideia ou o conceito de monoteísmo, ele é um conceito relativamente claro. Não é? É a ideia de que existe um e apenas um ser supremo. Agora, nas tradições indianas em geral, a gente tem uma multiplicidade de divindades. Né? E aí a gente tem esse termo Deva, que muitas vezes é traduzido como semideus, que é uma tradução bem complicada, eu diria, porque a ideia é de um deus pela metade, né? Mas então, quando a gente sai da tradição cristã, né, e vai para as tradições indianas, então essa multiplicidade de entidades, já, mesmo se você afirma que existem vários deuses com D minúsculo e um deus com D maiúsculo, mesmo se você afirma isso, você já tem um tipo peculiar de monoteísmo, né? Diferente do cristianismo, por exemplo. Segundo, você tem essa relação, né? E esse é um ponto mais crucial, e foi esse trabalho que a gente abordou no capítulo da Gita. Aí eu posso entrar, talvez, em algum grau de detalhe, em alguns minutos ou segundos, que é o seguinte, né? Porque a tradição, várias tradições Vaishnavas, não todas, mas várias tradições Vaishnavas, elas seguem essa linha, né, que muitas pessoas vão dizer que é a linha original do Vedanta Sutra, né, que é a ideia de que Brahma, ou Deus, né, no nosso caso, Brahma, ele tem um caráter pessoal, é a ideia de que, vou chamar Deus aqui, ele é diferente, né, e ao mesmo tempo não diferente, né, do mundo e das almas individuais. Não é assim? Então, se a gente leva isso, digamos, ao pé da letra, no sentido de que a ideia de diferença é a mesma, né? Quando a gente diz que Deus é diferente das almas individuais e que ele é não diferente das almas individuais, se a gente entende aí o diferente no mesmo sentido, que aparentemente é o que Jiva Goswami tem em mente, né? Curiosamente, a expressão Atintya Beda Beda, ela só aparece 2 vezes nos escritos de Jiva, e na verdade é um comentário que ele faz a 4 dos seus Sandarbhas. Mas isso é uma observação. Mas o ponto é, se nós dizemos, se a gente segue essa linha que parece ser a interpretação tradicional da tradição de Chaitanya, por exemplo, né, que Deus é idêntico, vamos usar a palavra diferente, se ele é diferente, não diferente, né, do mundo e das almas individuais. Então, o segundo lado, se ele não é diferente das almas individuais, e se existe uma multiplicidade de almas individuais, então será que a gente tem um monoteísmo aí? Então, eu estou colocando perguntas, na verdade. Então, precisa ser qualificado em que sentido nós somos não diferentes de Deus. E aí tem também essa mesma, algo parecido com isso em relação a relação entre Vishnu ou Krishna, por exemplo, e todas essas outras divindades, né? Eu mencionei Shiva, eu mencionei Radha. Então, se a gente diz que eles são idênticos a Vishnu ou Krishna, né? Mas em um sentido importante, eles não são idênticos, há um quê de diferença. Então, a gente está tratando aí de uma entidade ou de várias entidades. Então, são perguntas que têm que ser respondidas para a gente poder situar, né, o monoteísmo, por exemplo, da tradição Gaudiya Vaishnava, num contexto mais geral, ou respondendo as perguntas, dizer que tipo de monoteísmo é esse. Tudo isso que eu falei pode parecer um pouco herético, né? Talvez algumas pessoas estejam se contorcendo aí, né, na cadeira, ou então já tenham desligado, né, e estejam pedindo perdão pelas ofensas cometidas, né, ao ouvirem tanta heresia. É uma brincadeira. Mas veja, são indagações que talvez se enquadrem numa categoria que, né, o fundador do movimento Hare Krishna, né, um dos principais expoentes modernos do Gaudiya Vaishnavismo, que é Bhaktivedanta Swami Prabhupada, onde ele faz uma qualificação bem interessante, né? Porque muitas vezes qualquer tipo de especulação
rejeitada, né? O que é complicado porque parece beirar um tipo de dogmatismo. Né? Você não pode especular, você não pode pensar. É muito curioso. Né? Mas tem uma citação, uma afirmação, eu particularmente não vou saber dizer a referência precisa agora, onde Prabhupada, ele menciona a afirmação na Gita, onde Krishna diz que ele é o sabor da água pura, né? Ele é o sabor da água. Então, ele diz que uma especulação legítima é a gente se perguntar em que sentido Krishna é o sabor da água. Como é que a gente pode entender essa afirmação melhor? Quando isso começa a ser feito, a gente está fazendo o que a gente chama de teologia filosófica. Porque a teologia pura e simples, ela tem uma proximidade ela é muito próxima, e é uma proximidade relativamente perigosa, eu diria. Eu diria que é muito perigosa, com o dogmatismo. Com a ideia de você desligar o seu interruptorzinho da razão e simplesmente não pensar. Mas todas as tradições religiosas, né, ou quase todas, elas porque o ser humano ele faz indagações, ele é curioso. Então, se a gente se depara com uma afirmação dessa, por exemplo, né, que Deus é o sabor da água, ou que Deus é idêntico às suas potências ou suas energias, é natural que a gente se pergunte, sim, mas como é que eu posso entender isso? Idêntico em que sentido? Então, tudo bem, nós somos supostamente uma tradição monoteísta, se bem que esse termo monoteísmo, então, até relacionado com outra pergunta que eu suponho que você vai fazer, esse termo monoteísmo é basicamente um termo ocidental, né? As tradições indianas não se debruçaram muito sobre esse tipo de categoria. Mas seja como for, se a gente entende que é um tipo de tradição monoteísta, a gente pode, na verdade, deve fazer a pergunta que você fez, mas que tipo de monoteísmo é esse? Como a gente concilia a ideia de que sim, é monoteísmo, com a ideia de que existe uma multiplicidade de divindades e tem esses pronunciamentos que Deus é idêntico e diferente de várias entidades, incluindo nós mesmos, o mundo e outras divindades, e assim por diante.